Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Moze na Diáspora. Para quem não me conhece, meu nome é Hamilton Calisto e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Bom, hoje voltei um pouco grandinho, né? Esta semana foi a semana que completei mais um ano de vida e desde já agradecer a todos que desejaram-me um feliz aniversário aí. É, Agradeço muito, sou muito grato, vi vossas mensagens e isso me deixa muito feliz. No vídeo de hoje vamos falar de um assunto que tem levantado muitas dúvidas por parte dos moçambicanos, angolanos e entre outros. É assim, como é que se pode ganhar uma bolsa de estudo para estudar no Brasil, né? Tipo, ganhar uma bolsa de estudo em Moçambique para vir estudar no Brasil, numa universidade do Brasil, no caso. Bom, para responder essa pergunta, é muito fácil. Opera um programa brasileiro chamado PEC-G. Não é? O programa PEC-G é um programa que concede as bolsas de estudos aos países em via de desenvolvimento. Na lista de tantos eles tem Angola, Moçambique, Cabo Verde e entre outros. Neste caso, primeiro requisito para concorrer bolsas oferecidas por esse programa é preciso que o interessado tenha 18 a 23 anos, no máximo, é o primeiro requisito que eles exigem, ter 18 a 23 anos, é o máximo, mais que isso ou menos que isso não vai. E o interessado ainda tem que morar num país onde Brasil faz relações diplomáticas, ou tem relações diplomáticas, não é? No caso de Moçambique está certo, o Angola também está certo, o Timor-Leste está certo, entre outros. E o terceiro requisito é o interessado que queira concorrer a essas bolsas tem que ter conclusão no ensino médio, né? Tem que ter aquilo que chamamos de certificado da 12ª classe, não é? Com uma média máxima de 12 valores, ou superior a isso, né? Mínima ou superior a isso, tem que ser 12, com 10 não concordes. Então tem que ser com 12 valores e, sendo assim, você tem que provar a eles ainda que é capaz de custear as despesas dos seus ensinos aqui no Brasil. Você ganha a bolsa, mas as despesas quem vai custear é você próprio aqui no Brasil. É um programa que faz, vamos lá, que leva os estudantes oferecendo-lhes as bolsas, mas não significa que é uma universidade. Ele leva, né, os estudantes que ganharam as bolsas neste caso e oferece uma universidade aqui no Brasil chamada a Unilab. A Unilab é uma universidade de integração internacional de afro-brasileiros. Portanto, é uma relação muito forte entre esses, né? Esse vai conseguindo assim os estudantes dos países em via de desenvolvimento e se integra no seu sistema de ensino. Então, mais a fundo, tipo, vamos lá, o cidadão, por exemplo, vai ter que se dirigir numa embaixada, não é? E lá tipo, para concorrer. Nesse caso, eu acredito que nesse exato momento já tem lá inscrições, porque eles fazem, a cada trimestre tem inscrições para pessoas lá se inscreverem e fazerem exame de admissão. Caso seja selecionado, então tu virás ao Brasil para estudar, para conseguir, tipo, prosseguir com seus estudos numa universidade aqui no Brasil. Essa é a forma mais conhecida. E tem outros, né, que disponibilizam, né, assim, para pessoas que têm já, vamos lá, licenciatura, que têm mestrado, para só aumentar de nível, tipo uns 2, 3 anos aqui no Brasil, e morreu o papo. Então é mais ou menos, mas isso é para quem está a começar a ter o ensino médio, como eu assim, está a perceber? Esse é o certificado do ensino médio, né? Do ensino médio, tenho aqui, média global, tenho 12, né? Então, tive aqui, tem muitas disciplinas, tem português 12, inglês 12, matemática 12, química 12, tá a perceber? Biologia 14.
Então, é preciso que tenhas um certificado em si, com boas notas. Com certificado com mais notas não vai ser possível. E isso também depende do que você vai concorrer. Se é, depende da disciplina que você vai concorrer para fazer tal curso, né? Do que você vai fazer, qual é o curso. Isso também depende muito. Então, exigem essa parte. Mas se você está bem, essa parte não te preocupes. Leva os documentos necessários e é importante que se dirija à embaixada, né, do seu país. Vá lá, por exemplo, para quem está mesmo em Moçambique, já entra no portal. Quem está em Moçambique não está na cidade de Maputo, já entra no portal da embaixada. Vou deixar o link aqui na descrição, né, do portal da embaixada do Brasil em Moçambique. Aí você entra, acessa, vai ter vamos lá, essas informações, eles passando lá sobre esse assunto, né? E vários outros assuntos. Sendo assim, vou falar sobre este comentário que aparece aqui na tela, este comentário que fala tantas coisas aqui, como pode ver, fala do racismo, fala do desemprego, fala da criminalidade, fala tantas outras coisas sobre o Brasil. Nós não vamos negar, a pessoa que escreveu isso, sim, está certa, vamos dizer assim, que está certa. Esses são problemas internos que o Brasil passa atualmente. Desde muito passou, digamos assim, são coisas que até a própria mídia brasileira nunca escondeu, mostra para o mundo o que está acontecendo no Brasil, todo mundo sabe. Só que não dá viver, tipo, se baseando nisso, tipo, olha, Brasil é país não sei o quê, de terceiro mundo, Brasil tem muita, como aparece nesse comentário, que tem muita, vamos lá, Cracolândia, como falam, né? Aqui seriam, vamos lá, favelas, né? Essas coisas. E que é um país com muita criminalidade, índice. Sim, não são coisas que nós vamos desmentir que não existem, existe mesmo, é a realidade, a perceber? Então, mas não são coisas de você viver baseando-se nisso. Exemplo mesmo, eu olho para o meu país, Moçambique. Teve uma altura em que os moçambicanos migravam muito para a África do Sul. Mas a África do Sul é conhecido no mundo também como um país com maior índice de criminalidade, desigualdade, muita desgovernança. Mas pessoas iam lá com o objetivo de, quer dizer, quem já sai do seu território para o outro, ele sabe que o objetivo, o que lhe leva para lá, ele vai à procura daquilo, não vai procurar saber quais são os problemas daquele país. Tudo. Existem países piores, meus amigos, existem países piores. Exemplo, vou dizer aqui, vou pegar aqui um somaliano, por exemplo, dizer ele, olha, eu vou te dar uma oportunidade de deixar Somália para o Brasil. Pensa que ele vai negar, tipo, vamos lá, pouca chance dele negar, dizer não quero ir no Brasil. Sair de um país onde só tem guerra, vive-se de guerra, você dorme, acorda sem saber se mesmo vai acordar vivo ou morto, não se sabe. Quer dizer, país que só vive de instabilidade, muita miséria. O Brasil está muito melhor que muitos outros países. Não é elogiar dizer que está a esconder os problemas existentes. Existem, sim. São um lado crítico que essa pessoa fez, que não vamos retirar mesmo a posição, nem essa possibilidade de existir. Tem muita coisa que o governo daqui também vai precisar de trabalhar, mas trabalhar sério para combater. Existe, são esses problemas todos, hospitais, saúde, essas coisas, mas existem, por exemplo, países como os Estados Unidos que não oferecem, por exemplo, esse atendimento grátis que, por exemplo, aqui tem, para perceber, tipo, onde você só vai, pagas lá um valor simbólico e é atendido, independentemente do jeito que você foi atendido, mas foi atendido. Há países que, mano, te atendem da melhor forma, mas você vai ter que dar fortuna de dinheiro, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, é assim. Então, você tem que tentar equilibrar as coisas. E você vai dizer, por exemplo, para quem quer melhorar de vida, tem que ir na Europa, nos Estados Unidos, entre outros lados. Mano, o fato de você viajar, sair do seu país para outro país, não significa é garantia de que você vai melhorar de vida. Lá você vai aceitar, vai encontrar desafios, vai ter que vamos lá, entrar no padrão de vida daqueles cidadãos e você trabalhar para contribuir para aquele país. Normalmente eles vão te dar um salário mínimo, por mais que seja alto lá naquele país, em comparação com o seu, mas é um salário mínimo de lá.
é o salário mínimo que resolve situações ou as despesas que o cidadão de lá tem. Então, não adianta aqui você querer comparar tanta coisa, dizer, ou por exemplo, um cidadão africano, eu digo mesmo um cidadão africano, por exemplo, só para entrar na União Europeia, que como ele diz, tem que ir na Inglaterra, entre outros países da Europa. Só para entrar na União Europeia, o cidadão africano é muito complicado, não é coisa de brincadeira. Tem mais chance de você ir, por exemplo, na embaixada, assim, solicitar o visto, ser negado 2, 3 vezes, ser negado até você desistir. Não é tão fácil. É para falar de pessoas, eu já conversei com pessoas que foram negados o visto, dizer, quer ir para a Holanda ser negado o visto, porque aquilo, mais aquilo. Então, na União Europeia não é decidiu até entrar. Então, tem mais valia países como, por exemplo, que tem relação, Moçambique, vamos lá, Moçambique, Brasil, tem uma relação. Outra coisa é o cidadão moçambicano que queira viajar, por exemplo, para a França. A adaptação que ele vai ter que se por exemplo, viajar para o Brasil é diferente. Aqui a adaptação é muito mais assim, rápida em relação à França, em termos de língua. Lá não falam português, lá vão te falar a língua francesa. Eles não vão ser obrigados a falar português porque você está lá. Você que tem que ser obrigado a falar francês porque você está lá. E onde você vai gastar tempo, aprender o francês, não sei tal. Vale mais você estar a batalhar aqui e ver outras coisas. Então, essas questões, cada país tem seus problemas a resolver e outro país é pior que o outro, outros também já estão muito afundados, não tem como mais resolver. Então, não adianta aqui estar tipo. E outra coisa, não é ser lambe-bota, porque aqui há que olhar isso como ser lambe-bota de brasileiro, está a defender muito o Brasil e tudo mais, está a ser lambe-bota de brasileiro, não é a questão. Só que é uma forma de analisar que é preciso o brasileiro agradeça um pouco pelo que tem, não é? Um pouco pelo que tem. Há países pior mesmo. E o Brasil não é um país onde você vai falar só tem, vamos lá, 10 milhões de pessoas. Aqui tem 215 milhões de pessoas. Está a perceber? Então, quanto mais a população aumenta, índice de violência também tem que se entender, isso também aumenta. Em países mesmo assim grandes, já assim como é que funciona. Não é? Países com população menor, podes notar lá que não, o índice de violência é menor também, tá a perceber? Então, essas coisas andam junto. Então, são coisas que você tem que analisar antes de você estar a comentar aí, tem que analisar, antes de você reclamar, analisa muito e ver o que você está a falar tem sentido ou não tem sentido. Não estamos a negar dos problemas brasileiros, tem muitos problemas que têm que ser resolvidos, mas o olhar crítico ainda, vamos olhar com mais vamos lá, tipo, comparando com os outros países que realmente estão a passar situação. Porque, olha, o cidadão aqui, ele pode estar aqui, dizer, opa, aqui está bem melhor que meu país. Há pessoas assim, tipo, bem melhor que meu país. E não significa que, por exemplo, e disse, o mesmo comentário disse que Angola é um país, aliás, os angolanos são espertos, vão para a Europa, para Portugal e tal. Mas aqui também no Brasil tem cheio de angolanos, não vamos retirar isso, está cheio de angolanos aqui não é? Angolanos, por exemplo, as pessoas me dizem tem muitos angolanos, por exemplo, no centro de São Paulo, lá, venderem tal, e muitas outras nacionalidades, não é só Nigéria, aliás, Angola também tem nigeriano, tem somaliano, tem muita coisa. Então, não vamos estar a falar muita coisa. Então, nosso vídeo de hoje para por aqui. E se gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aí, deixam vossas sugestões. Sigam o meu Instagram, que aparece desde o princípio do vídeo até essa parte. Sigam ele. É o meu Instagram, Hamilton Calixto 18. Então, é isso. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem na paz.